Oi, eu sou a Cíntia Sabino e eu ajudo pessoas comuns como você a saírem do completo zero no inglês até os 10 minutes with a native. Ou seja, você ser capaz de conversar com um nativo de língua inglesa por pelo menos 10 minutos. E hoje eu tô aqui para te ensinar tudo o que você precisa saber passo a passo para conseguir isso, os 10 minutes with a native. Você pode achar que isso é bom demais para ser verdade, mas se isso não tivesse acontecido na minha vida e na vida dos meus alunos, sinceramente, no seu lugar, eu também duvidaria. Mas eu peço para você deixar essa conversa de lado e me escutar até o final dessa aula. E se no final você quiser colocar isso na sua cabeça de novo, tá tudo bem. Dá uma olhada em uma pequena amostra de vários alunos meus que já conseguiram chegar nesse resultado. Some people take care of their mental health differently, so each person is different. For example, I love to spend time alone. That's just how I feel. Me too! Oh my god, you're just like me. In fact, I hate people. Like, I don't want to see people. Bye. Like, I don't want to see their faces. I don't want to talk to them. As long as I have 2 or 3, like, I have very few friends, just like Me 1 or too. 2. And I love spending time by myself. Some people take that differently because I'm 15, so people at my age usually go to parties and like to go out, but I don't. Wow. Are you celebrating Christmas though too? We are celebrating Christmas, but not the same way as it was last year, because last year we went to a beach, we traveled, but this year it won't happen. Yeah, I know. This year I wanted to go to like New York or... Do you have any hobbies or things that you like? Yeah, I like to read a lot. That's why I decided to study what I want in the college. Fair. Yeah. And I like to listen to music too. I like to spend a lot of time with my pets too. I have like 6 dogs. You have 6 dogs? Oh goodness. Yeah. Sometimes it's hard because you have to care about a lot of them, and you know, someone then gets sick, you have to care. But and it's something that me and my family loves a lot. And we have 1 cat too. And you have 1 cat. Yeah. The poor outnumbered cat. Yeah. Oh, that's cool. Now I'm taking my master's degree in food science. So yeah, I would like to work with this. It's like a dream, but I don't know. Oh, wow. Food science. What do you want to do? So you can understand a little bit of Japanese? Not at all, but some words I remember, I understand, but I don't watch a lot animes. Just for example, Naruto, but not. I am trying to focus on English, so I need listen more English than other languages right now. Okay. Yeah. So what do you want to do once you graduate? I don't know yet. I am working right now at the purchasing department and I am enjoying it. But I don't know if I want to continue to do that or if I just want to change for another department. I am still a little bit confusing about it. So I don't know. Yeah. Lots of decisions. Tell me a little bit about yourself. Do you have any hobbies? Do you work or study? What do you do? Well, I'm 16 years old. I'm just a student, and I like to listen to songs. I like to play video games. I like to, watch some series. And yes. O resultado desses alunos é apenas uma pequena amostra de dezenas de histórias de sucesso que eu coleciono. São histórias de pessoas comuns, como você, que chegaram nos seus objetivos de realização pessoal usando o passo a passo que eles aprenderam no meu método. Muitos deles moram e trabalham no exterior
Outros me procuraram porque tinham um objetivo pessoal de falar inglês. Já outros me procuraram porque precisavam aprender inglês por conta da exigência do mercado de trabalho. Dá só uma olhada na história da minha aluna que recebi esses dias. Oi, Cíntia. Sou aluna do curso Caminho da Fluência. Comecei o curso em setembro e gostaria de compartilhar uma experiência com você. Eu moro nos Emirados Árabes e um dos meus objetivos quando eu comecei o curso era, quando eu acabasse as aulas, começar o processo para tirar minha carteira de motorista aqui. As aulas aqui são todas em inglês e são 3 fases para concluir o processo. Já em novembro, 2 meses depois de começar o curso, eu decidi não esperar e começar as aulas. Então, fiz aulas teóricas e práticas 100% em inglês. E consegui entender e tirar minhas dúvidas em inglês e agora consegui concluir o meu processo e tenho a carteira. Fiquei muito feliz porque eu não achei que fosse capaz. Mas quando comecei o curso, percebi que era possível e foi como um empurrão para mim. Então, essa é só uma das muitas experiências boas que aconteceram comigo depois de iniciar o curso. Ah, e detalhe que eu não sabia dirigir mesmo, não tinha carteira no Brasil, então eu realmente tive que aprender aqui. Quando eu recebi essa história, eu fiquei radiante de poder ver que vários dos meus alunos estão tendo a chance de terem suas vidas transformadas através do meu método. Mas não pense que a vida dos meus alunos sempre foi fácil assim, cheia de vitórias. Muitos desses alunos não sabiam nada de inglês. Outros tinham estudado em cursos tradicionais por anos e nunca tinham tido o resultado esperado. Outros já praticamente tinham desistido de aprender a falar inglês e já estavam cansados de estudar por 3, 5, às vezes 10 anos e não ter resultado nenhum. Muitos tinham até certificado de inglês, mas na hora H não conseguiam conversar com um nativo de língua inglesa. Alguns até, antes de virarem meus alunos, achavam que só estudando inglês desde criança para você de fato conseguir conversar inglês de verdade. Se eles não tivessem me encontrado na internet e conhecido o meu método, a maioria deles já teria desistido e não estariam conquistando os seus sonhos através do inglês que eles aprenderam usando o meu método. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse caso dessa aluna que aprendeu a conversar em inglês com um nativo de língua inglesa através do meu método. E é provável que você se identifique com as dificuldades que ela passou e ao mesmo tempo se entusiasme com os resultados que ela conseguiu com o método. Meu nome é Caroline, eu tenho 22 anos, eu moro em Indaiatuba e eu tô há 1 ano no Caminho da Fluência. O meu inglês, antes do Caminho da Fluência, antes de eu entrar no curso, eu tinha, assim, certificados de inglês intermediário, mas eu não possuía, eu não conseguia dominar, eu não conseguia falar com nativo, eu tinha muita insegurança quando eu ia falar com alguém. Eu até conseguia compreender algumas coisas, mas eram bem pouco, assim, eu não tinha um domínio, eu não conseguia assistir uma série ou um filme sem ficar perdida, eu precisava da legenda em português. E hoje eu tenho esse domínio, eu consigo conversar com a pessoa, eu consigo assistir um filme até sem legenda em inglês. É muito legal ver como eu evoluí ao longo desse 1 ano. So what do you want to do once you graduate? I don't know yet. I am working right now at the purchasing department and I am enjoying it. But I don't know if I want to continue to do that or if I just want to change for another department. I am still a little bit confusing about it, so I don't know. Yeah. Lots of decisions. Yeah. In Brazil, is it still, is the COVID, corona still there? Yes. So you still wear masks? Yeah, very bad here. We are wearing masks and everything. I don't know if we'll get better in some months. I don't know, maybe next year. But now is a little bit difficult. Hoje em dia eu me sinto confiante para viajar sozinha, para tentar um emprego fora. Eu tive a oportunidade de fazer 2 entrevistas com alemães e eu não tive dificuldade em me comunicar com eles. A gente estava utilizando inglês, porque eu não falo nada de alemão. E eles também não falam português. Foi super tranquilo, eu consegui compreender bem, e eles conseguiram me compreender. E, inclusive, eles até após a entrevista elogiaram meu inglês, falaram que meu inglês estava muito bom. E eu acho que essa é a principal diferença hoje em dia, que eu me sinto confortável para conversar com outra pessoa que não fale português, seja estrangeiro.
Eu recomendaria muito o curso do Caminho da Fluência. Eu acho que é um curso completo. Você tem essa conversação que não existe em muitos cursos comuns que a gente vê por aí. A gente tem contato com muita gente, a gente faz novas amizades, aprendendo inglês. Você tem todo o conteúdo disponível dentro de uma plataforma. Você tem plantão de dúvidas a todo momento. Eu gosto muito e eu recomendaria sim. Muito bom, não é mesmo? O melhor é que esse não é um caso isolado. Muitos alunos que passaram por mim tiveram as suas vidas transformadas e puderam realizar os mais variados sonhos através do meu método. E se esse caso não é exatamente igual ao seu, saiba que existem vários depoimentos gravados com as mais variadas dificuldades aqui mesmo nessa página. E eu recomendo que você assista todos eles e comece a entender que é possível sim você aprender a falar inglês com um nativo de língua inglesa, mesmo que você nunca tenha estudado inglês antes, ou mesmo que você já tenha estudado inglês, mas quando você vê um nativo de língua inglesa, simplesmente você trava. Então, de verdade, poder inspirar depoimentos como esse da Caroline e ajudar o maior número de pessoas que eu consegui a realizar os seus sonhos através do inglês é o que me faz levantar da cama todos os dias, é o que me dá forças de continuar levando esse método para o mundo. Porque já está na hora de dar um basta nessa história de que menos de 5% dos brasileiros sabem falar inglês de verdade. E todo esse trabalho eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Como vocês puderam ver, ele trouxe muitos resultados para muita gente mesmo. E tudo isso tornou possível que eu masterizasse aquilo que eu chamo de os 5 princípios para aprender inglês. E esses princípios eu usei para poder fazer com que a Caroline, Júlia, Ana Clara, Mariana, que eu te mostrei no início dessa aula, e vários outros alunos pudessem ter uma conversa em inglês com um nativo de língua inglesa por pelo menos 10 minutos. Mas vamos lá! Antes de eu te mostrar o que você deve fazer para conseguir, assim como vários dos meus alunos, conversar em inglês com um nativo de língua inglesa, eu vou te contar como eu cheguei nos 5 princípios para aprender inglês. Quem vê a minha vida hoje pensa que eu nasci em berço de ouro. Mas eu vou te contar um segredinho. O fato é que a minha realidade nem sempre foi assim. Na verdade, a minha história retrata a realidade da maioria dos brasileiros. Eu vim de uma família bem humilde, de um bairro bem carente do município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E para quem conhece, sabe que lá tem uma grande falta de muitos serviços essenciais. Inclusive, é uma região dominada pela criminalidade. Eu nunca cheguei a passar fome, mas a vida nunca foi fácil para mim e para minha família. Meu pai, inclusive, trabalhava em 2 empregos no meio da semana para poder conseguir dar conta do sustento do lar. A minha mãe fazia salgado em casa e nos fins de semana meu pai ia para a rua para vender os salgados para conseguir dinheiro para poder pagar as contas. Além disso, a minha mãe cuidava de mim e da minha irmã caçula. Então, com certeza, a vida não era nada fácil pra gente. Eu estudava em um colégio de bairro, que era perto de onde eu morava, e mesmo o colégio sendo um preço que não era caro, mesmo assim, os meus pais suavam bastante para conseguir pagar a escola. Tudo foi com bastante esforço e muita dedicação. Mas então eu comecei a escutar umas músicas em inglês, eu tinha mais ou menos uns 12 anos naquela época. E ali foi quando surgiu um grande interesse de aprender a língua inglesa de fato. Eu queria muito aprender a falar aquela língua que os cantores, os atores estavam falando, mas eu não tinha ideia de como fazer isso. Até porque na época não tinha alguém no YouTube para me orientar em como aprender inglês, como a gente tem hoje. Na verdade, a internet nem existia como ela existe hoje. O estudo pela internet era algo muito embrionário, lá no começo mesmo. Então a única forma disponível mesmo de informação que eu tinha era uma escola de inglês tradicional. Mas a questão era, eu não tinha coragem de pedir para os meus pais para pagar um curso de inglês numa escola tradicional por conta da nossa situação financeira e da realidade que nós vivíamos, que não era nada fácil. Mas aí foi quando eu tinha meus 12 anos, nessa época, que eu sugeri para minha mãe ajudá-la no comércio que ela tinha no nosso bairro e, em troca, ela me ajudaria com o curso de inglês. Ela super topou. Ali foi o início da minha jornada. Mas eu não fiquei estudando por muito tempo na escola de inglês. Eu entrava e saía várias vezes por conta do aperto, da situação financeira, que era difícil
consegui pagar o curso. Mas quando eu não estava na escola, eu estava em casa estudando sozinha, pelos livros do curso. Não era o cenário perfeito, eu sei, mas era o que eu tinha. Então os anos foram se passando e eu fui estudando até que eu passei para uma universidade estadual no Rio de Janeiro e fui estudar farmácia lá. Então, algo que eu nunca esperei que fosse acontecer, aconteceu. Logo em seguida que eu entrei na universidade, apareceu uma oportunidade de eu estudar inglês nos Estados Unidos e cursar 2 semestres da universidade lá. A única coisa que eu precisava era tirar no mínimo 437 pontos na prova de inglês do TOEFL para agarrar essa oportunidade que seria a oportunidade da minha vida, ali, aparecendo bem diante dos meus olhos. Eu precisava conseguir passar naquela prova. O meu futuro e o futuro da minha família dependia daquela prova. E adivinhe, eu tirei os exatos 437 pontos. Sim, exatamente. Eu não pude acreditar quando eu soube, eu tava em prantos, eu não sabia na verdade se eu ria, se eu chorava, de tanta felicidade que eu tava sentindo. Eu só conseguia pensar nos anos que eu tinha investido, sabe, em estudar inglês, que eu tinha me dedicado a isso. Foi de verdade uma grande vitória na minha vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se eu tivesse deixado de estudar o inglês um dia sequer, provavelmente eu não teria tirado a nota mínima para conseguir abraçar a oportunidade que mudaria a minha vida para sempre. Então, lá fui eu para os Estados Unidos fazer o meu tão sonhado intercâmbio. Nesse intercâmbio, foram comigo aproximadamente 50 brasileiros estudar inglês também. E eu pude perceber que ao final de 1 ano e meio de intercâmbio, uma grande parte desses brasileiros que foram comigo, que estavam no intercâmbio, não conseguia conversar em inglês com um nativo de língua inglesa por pelo menos 10 minutos. Aquilo me intrigava muito, porque não era para ser assim. Afinal, eles estavam ali no intercâmbio, estudando inglês todos os dias, tinham contato com os nativos todos os dias e mesmo assim eles não conseguiam conversar mesmo, sabe? Por pelo menos 10 minutos com um americano. Era para todo mundo conseguir aprender a pelo menos conversar 10 minutos com um nativo de língua inglesa. Não era para ser assim. Aquilo me intrigava muito. Aquilo não fazia nenhum sentido, sabe? E eu fiquei buscando respostas do porquê aquilo acontecia. Eles tinham tudo para aprender a falar inglês e mesmo assim não conseguiam. Então eu comecei a procurar o porquê isso acontecia, porque aquilo não fazia sentido nenhum para mim acontecer. Até que depois de bastante procura, eu encontrei 5 princípios para aprender qualquer idioma. Eu percebi que todos os que estavam naquele intercâmbio e conseguiam conversar por pelo menos 10 minutos com um nativo de língua inglesa, com um americano no caso, aplicavam aqueles princípios. Eu ficava pensando, será que isso funciona mesmo? E a única forma de saber, de fato, era aplicar isso na vida real. Nenhuma ideia sobrevive ao campo de batalha. Então, eu resolvi aplicar. Resolvi ensinar isso para outras pessoas. Eu já tinha um canal no YouTube, entregava bastante conteúdo sobre a língua inglesa, mas eu resolvi começar a dar aulas particulares para ensinar as pessoas a conseguirem também conversar pelo menos 10 minutos com um nativo de língua inglesa. Então, assim que eu abri as matrículas para as aulas, os alunos começaram a chegar. Então, eu comecei a aplicar esses princípios nas minhas aulas. E então, adivinhe, os resultados começaram a aparecer. Várias pessoas que antes não falavam 1 minuto com um nativo, hoje conseguem conversar bem mais que 10 minutos com um nativo. Eu não conseguia acreditar que aqueles princípios estavam funcionando para aquelas pessoas também ali diante dos meus olhos. Poder ver as histórias dos meus alunos sendo transformadas bem ali diante dos meus olhos não tinha preço. Ali eu pude constatar que realmente eu não precisava de mais nada na minha vida. E cada vez mais chegavam mais e mais alunos e as aulas sempre foram particulares, 1 a 1. E aí chegou um momento em que todos os meus horários já estavam lotados de alunos. Então tinham muitos alunos tendo as aulas particulares, eu vendo a vida deles sendo transformadas, ou seja,
Tava tudo correndo bem. Até que algo que eu nunca pensei que poderia acontecer, de verdade, aconteceu. Eu tive que começar a rejeitar alunos por não ter mais horas disponíveis. A demanda de alunos começou a crescer muito. E eu acabei chegando em um momento da minha vida em que todos os dias na minha caixa de e-mail havia dezenas de e-mails de pessoas pedindo aulas particulares, querendo aprender a conversar em inglês com os nativos e ter os seus 10 minutes with a native. Mas por conta da demanda era impossível abrir mais o meu tempo para mais alunos. Eu não sabia que esse trabalho iria atingir essa proporção toda. Eu queria poder contribuir mais com as pessoas para poder repassar esse método mais adiante para cada vez mais pessoas. Até que em uma conversa com meu namorado na época, hoje meu marido, ele me deu uma grande ideia. Por que você não ensina isso para muito mais pessoas através da internet? Dessa forma, vai ser possível compartilhar isso com milhares de pessoas. Eu confesso que eu relutei um pouco quando ele disse isso. Eu já estava satisfeita com os resultados, eu já tinha os meus alunos, já estava satisfeita com os resultados dos meus alunos também. E também seria mais um projeto que eu teria que pegar para fazer, me comprometer, ocupar mais o meu tempo para eu conseguir me dedicar nesse novo projeto. E eu também não precisava desse projeto para me suprir financeiramente, porque eu já estava com a minha vida financeira muito bem. Além das aulas particulares que eu dava, eu tenho um canal no YouTube, onde eu faço parcerias com empresas, enfim, eu não precisava fazer isso por dinheiro. Mas eu fiquei pensando na quantidade de pessoas que poderiam ser impactadas com esse trabalho. Aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, sabe? Mas por que você não leva isso para mais pessoas? E é por isso que hoje eu estou aqui com você. Porque eu acredito que todas as pessoas merecem ter essa oportunidade de ter as suas vidas transformadas através do inglês. Assim como eu tive a minha vida transformada através do inglês e muitos dos meus alunos também tiveram. De verdade, seria muito egoísmo da minha parte eu não compartilhar isso com vocês. Se eu não soubesse falar inglês, sinceramente, eu não sei o que seria da minha vida hoje. Com certeza, eu não teria conhecido vários países e nem teria morado no Canadá, nos Estados Unidos, eu não teria a satisfação profissional que eu tenho hoje e com certeza não estaria livre para conversar com qualquer pessoa ou para aceitar qualquer oportunidade no mundo. Mas isso não aconteceu só comigo. A minha aluna Viviane também teve a vida dela transformada por conta do inglês. Hoje ela mora em Paris, resolve a vida dela toda em inglês, aluga carro para viajar e viaja por toda a Europa usando o inglês para se comunicar. Dá uma olhada na história dela. Olá, eu sou a Viviane, eu tenho 42 anos, eu sou do interior do Paraná. Há mais ou menos 4 anos e meio eu estou morando fora do Brasil. E antes de mudar, do Brasil, eu morava em São Paulo. Eu fui primeiramente para os Estados Unidos e morei lá 1 ano e meio, mais ou menos, em Miami. E agora tem pouco mais de 3 anos que eu moro em Paris, na França. No Brasil eu era bancária e aqui, a princípio, eu não estou trabalhando, mas já estou com alguns planos de fazer algumas coisas. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu fiz inglês numa escola americana. Só que lá, em Miami, como basicamente a maioria da população fala espanhol, eu não me senti obrigada a falar inglês. Então eu fiz a escola de inglês lá, aprendi de certa forma um pouco de gramática, porque eu não entendia muito o que o professor falava. Só que quando eu me mudei para Paris, que eu de fato precisei aprender inglês, porque aqui ninguém fala espanhol e ninguém fala português. Então aqui ou eu aprendi inglês rápido ou eu não conseguia viver. E daí eu encontrei uma professora, também brasileira, a gente fez aula por um tempo. E daí ela precisou fazer um curso, precisou se mudar de país e a gente teve que interromper. E por outros motivos também, daí eu cheguei até a Cíntia, porque eu já estava seguindo o canal dela. O inglês para mim foi se tornando uma coisa mais fácil, eu tive menos medo de enfrentar ele. Então eu passei a resolver coisas sozinha, eu passei a ler mais, eu passei a ouvir coisas em inglês, eu perdi o medo de assistir um filme em inglês. Hoje eu já assisto canais em inglês, eu já não tenho mais aquele receio de assistir e não entender, ou de pegar uma coisa para ler e não entender. E eu também já não tenho mais receio de sair sozinha e tentar resolver alguma coisa. Desde quando eu comecei até hoje, eu percebo, obviamente, a clara mudança do ganho que eu tive de conteúdo, de vocabulário, de gramática. Então, a mudança
mudança é muito grande. Aqui, por exemplo, eu sempre tenho, como eu não tenho carro, quando a gente precisa ir fazer alguma coisa, ir para algum lugar, eu tenho que alugar um carro. E no começo, o meu marido sempre tinha que ir lá para poder resolver essa questão do carro, e ele sempre tinha que sair mais cedo do trabalho para poder vir aqui pegar o carro. E agora eu já resolvo, então já faz muito tempo que eu tô indo na locadora, eu mesmo resolvo, eu mesmo tenho que falar com as pessoas, e é tudo em inglês. E outra coisa também, há um tempo atrás, eu fiquei doente, eu precisei ir no médico, meu marido não estava aqui, eu precisei ir sozinha. Então, assim, eu tive que me virar e falar com a médica em inglês sozinha. Então, são situações que eu percebo que hoje, se eu não consigo falar tudo, mas pelo menos eu compreendo o que a pessoa está falando. Então, o ouvido parece que abriu bastante. Assim, o progresso é bem visível. Mas antes de eu te falar o que você precisa fazer para conseguir os 10 Minutes with a Native, deixa eu te falar o que a maioria esmagadora das pessoas fazem, e daí você percebe o porquê menos de 5% da população brasileira de fato é fluente em inglês. Bom, primeiramente, elas estudam o inglês da esperança. O que é isso? A pessoa simplesmente se matricula no curso de inglês, só tem contato com o inglês 1 ou 2 vezes por semana durante as próprias aulas do curso, e ela reza para quando chegar ao final de 1 ano, ela está fluente, se comunicando em inglês. A probabilidade de você aprender a se comunicar em uma língua com essa frequência de exposição é quase nula. Assim como quando você nasceu e começou a se expor ao português. Você ouvia o português o tempo todo, desde o momento que você saiu da barriga da sua mãe. É a família falando inglês ao seu redor, é a sua mãe conversando com você desde quando você era bebê, a professora na escola, os seus tios, os seus colegas, ou seja, o tempo todo as pessoas falavam português à sua volta. E isso fez o português se tornar extremamente familiar aos seus ouvidos. E então você começa a falar. O contato, essa exposição é essencial para a língua se tornar familiar para você e fazer você conseguir se comunicar naquela língua. Por isso, você precisa ter contato com o inglês todos os dias. Escreve aí, todos os dias. Não apenas 1, 2 ou 3 vezes na semana. Se eu comparar 2 pessoas, uma que vai ao curso de inglês 2 vezes na semana e ao chegar em casa não tem mais nenhum contato com inglês, e a outra que vai ao curso de inglês 2 vezes na semana, mas seu celular está em inglês, assiste pelo menos 30 minutos de um programa de TV ou seriado em inglês todos os dias e pratica a fala frequentemente, qual dessas 2 pessoas você acha que vai conseguir se comunicar em inglês melhor e mais rápido? Com certeza, a pessoa que tem contato diário com a língua. Pensa comigo, como que uma pessoa vai conseguir falar algo em inglês, montar frases com palavras nunca vistas antes? Não tem como. Se a pessoa nunca escutar ou ver determinada expressão ou palavra, ela nunca vai conseguir dizer essa palavra ou expressão. O mesmo acontece com bebês, por exemplo. Qual a primeira palavra que eles aprendem a falar? Será que você sabe? Não! Geralmente essa é a primeira palavra que um bebê aprende a falar, porque eles entram tanto em contato com essa palavra que é o que eles têm para reproduzir. A mãe fala não o tempo todo para a criança, mas raramente fala a palavra sim, ou seja, ela não tem como reproduzir algo com o qual nunca teve contato antes, certo? Tem também aqueles casos em que o aluno acha que é só ficar traduzindo tudo, ficar traduzindo as coisas no Google Tradutor, que ele vai aprender a falar inglês. Você já viu o bebê aprender a falar traduzindo no Google Tradutor? Você pode estar se perguntando, mas como uma pessoa vai aprender inglês se não disserem para ela o que cada palavra significa em português? Do mesmo jeito que essa pessoa aprendeu a falar português quando era criança, sem traduzir nada. Toda vez que a mãe dessa criança pegava uma fruta para comer, ela dizia, vamos comer banana? Você gosta de banana? Come toda a banana. E assim ela aprendeu que aquele negócio amarelo que ela podia comer, que tirava assim a casca, se chamava banana. E ponto final. Sem tradução. Até porque nesse caso faríamos tradução para qual língua? O bebê não sabe falar nenhuma língua ainda. E assim, com tudo que a pessoa ouvia do português e com a exposição diária à língua,
ela foi aprendendo várias palavras que ela foi relacionando a objetos, ações, sentimentos e ela foi reproduzindo. Um outro motivo pelo qual a tradução ao pé da letra não é a maneira mais eficaz para aprender uma língua é pelo simples fato de que a pessoa vai demorar muito para conseguir comunicar algo. Imagina uma pessoa alemã conversar com você em português, porém primeiro ela vai construir a ideia do que ela quer falar na língua dela, no alemão, e depois vai traduzir para o português. Acredito que vocês vão levar um bom tempo para conseguir conversar tudo o que vocês querem um com o outro, né? Isso porque a velocidade de transformar o que ela pensa em palavras vai passar por um processo de tradução. Primeiro pensar em alemão, transformar cada palavra em português, ou seja, traduzir para o português, para então sair da boca dela. Fora que muitas ideias e sentimentos não conseguirão ser entendidos pela pessoa que está recebendo a mensagem, uma vez que não é possível traduzir ao pé da letra tudo o que você pensa em uma outra língua. Tem também o aluno tarefeiro. Vamos ver se você se identifica com esse tipo de aluno. É o aluno que compra um livro de gramática ou tarefas e só fica fazendo tarefas ou estudando gramática e ele acha que quando ele chegar no livro 1 milhão, ele vai estar falando inglês. Você já viu algum bebê aprender a falar fazendo tarefa de livro? Sim, aprender a gramática de uma língua é extremamente importante para você ter uma fala gramaticalmente correta e para não causar nenhum desentendimento na comunicação. Mas não é o livro de gramática e os infinitos exercícios do aluno tarefeiro que vão fazer ele conseguir se comunicar na língua, entende? Uma criança, você, quando era bebê, quando era criança, você aprendeu a falar uma língua antes mesmo de ser capaz de ler e escrever. Você não sabia nem o que era gramática. Então, um bebê aprendendo a falar uma língua, ele não faz atividades do livro de gramática para aprender a se comunicar naquela língua. Mas então como que ela aprende uma língua? Bom, isso eu vou te explicar na próxima aula. Mas o fato de o aluno tarefeiro fazer milhares de atividades no livro não o fará falar a língua se ele não se expõe à língua e não repete o que escuta. Vamos para o próximo aluno, que é o aluno listinha. Esse aluno ele fica decorando listinhas de palavras e acha que no final vai aprender inglês porque ele anotou tudo na listinha dele. Você não aprende inglês decorando listinha de palavras. Você já viu algum bebê aprender a falar decorando listinha? O que acontece com as listas? Para onde elas vão? Bom, o aluno ele entra em contato com a língua, se depara com palavras nunca vistas antes, ou que ele não lembra o que significa, e assim ele anota em uma lista de palavras. E é isso que ele faz. Ponto. Listas. Nunca mais entra em contato com essa lista novamente. Ele apenas faz a lista e coleciona. Então vamos voltar na criança aprendendo a falar português. Toda vez que a criança ouve uma palavra que ela nunca ouviu antes, ela não anota na lista de palavras dela e tenta memorizar as palavras depois. Você já viu alguma criança fazendo isso? Até porque dificilmente ela vai conseguir decorar todas essas palavras a longo prazo e usá-las de fato na hora de conversar com alguém. No máximo você decora por 1 ou 2 dias. É como alguém querer aprender a cantar uma música sem errar nenhuma palavra. Você acha que ela ficou lendo a letra da música incansavelmente até decorar ou ouviu a música inúmeras vezes? Com certeza ela ouviu a música inúmeras vezes. Entrou em contato com aquelas palavras da música tantas vezes que foi impossível não decorar a letra da música. É impossível. A gente tem também um aluno Netflix. Ele acha que é só colocar a série no Netflix em inglês que ele vai sair falando tudo. Ele pratica muito o listening, mas cadê o speaking? Ver seriado não te faz praticar o speaking. Se você não pratica a fala, como você vai falar? Não tem como, impossível. Muitas pessoas, inclusive, têm como meta assistir horas e horas de episódios de seriados em inglês diariamente para um dia conseguir falar inglês. Mas como elas esperam conseguir falar se elas não falam a língua? Com certeza, a exposição com a língua diariamente está entregando muito vocabulário e fazendo ela se acostumar com a língua, de fato, mas definitivamente não será capaz de fazer ela conversar
apenas assistindo seriados. É como alguém que ama futebol, assiste todos os jogos do seu time favorito e até mesmo outros jogos de futebol. Está toda semana entrando em contato com as regras do jogo, com os truques, de jogada, aprendendo o que cada pessoa do time faz. Ou seja, uma pessoa que entende tudo de futebol pela televisão. O fato dessa pessoa entender como funciona o futebol, porque ela assiste todos os jogos, faz ela conseguir jogar bem? Não necessariamente. Essa pessoa pode saber todas as regras do jogo, mas se ela não for para o campo e jogar, ela não vai conseguir jogar. O mesmo acontece com um aluno Netflix. Ele sabe como monta as frases, sabe vocabulário, sabe até a pronúncia das palavras. Está com tudo pronto para ter uma conversa, mas ele não vai para o campo de batalha, não pratica a fala. Então ele nunca vai conseguir se comunicar em inglês, porque só aprende a falar inglês falando. E agora eu tenho um presente para você, totalmente gratuito. Aqui nessa página, em algum lugar, você vai poder encontrar um material em PDF para você fazer o download para você. E nesse material você vai encontrar os 5 tipos de alunos que nós comentamos aqui na aula de hoje, que nunca chegam à fluência. E para cada tipo de aluno vai ter um desafio que você irá cumprir para se afastar desse tipo de aluno e caminhar em direção à fluência da língua inglesa. Então, se você se identificou com um aluno listinha ou aluno Netflix, você vai pegar lá no aluno listinha e fazer o desafio do aluno listinha. Cíntia, e se eu me identificar com mais de um tipo de aluno, com os 5? Você vai fazer os 5 desafios. Mas de preferência, foque em 1 ou 2 desafios para você fazer eles bem feito. E quando você terminar o seu desafio, concluir o desafio, você vai postar nas suas redes sociais, vai postar lá no Instagram e me marcar, me mostrando que você concluiu o desafio e que agora você está mais perto ainda da fluência do inglês. Então, mãos à obra, baixe aqui o PDF e faça o desafio. E agora o nosso tempo está acabando, a gente até se estendeu um pouco mais. E nessa aula eu expliquei para você tudo o que você não deve fazer para poder aprender a falar inglês. Na próxima aula eu vou te ensinar os 5 princípios que eu uso com os meus alunos para você também ser capaz de falar em inglês com um nativo de língua inglesa por pelo menos 10 minutos, mesmo que você nunca tenha tido nenhum contato com o inglês. Ah, e deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você está achando dessa série e responda a seguinte pergunta: qual é a principal dificuldade que você tem que te impede de ter uma conversa em inglês com um nativo de língua inglesa? Eu vou ler cada resposta e fazer o possível para responder cada uma delas. Se você não me segue nas redes sociais, me segue lá no YouTube, no Instagram e no Telegram. Eu posto muito conteúdo de inglês nessas plataformas. Então é isso. Te vejo na próxima aula dessa série.